Bem-vindo ao nosso canal militar sobre os últimos acontecimentos na guerra liderada por Israel. Você pode se inscrever para ficar atualizado. A guerra irrompeu de forma inesperada com um contra-ataque vindo da fronteira do Hezbollah. Os confrontos entre o Hezbollah, reconhecido como a força militar mais poderosa do Líbano, e o exército israelense intensificaram-se drasticamente. Drones israelenses lançaram um ataque súbito na região costeira. Relatos locais do Líbano indicam que um veículo na cidade costeira de Adon foi alvo desses drones. Esta foi a primeira vez que um veículo na cidade de Adon foi atingido, resultando em uma explosão significativa. Fontes relataram pelo menos uma fatalidade no ataque, revelando sua natureza inesperada. Adon Town, situada às margens do Mediterrâneo, fica a cerca de 40 quilômetros da fronteira com Israel, entre as cidades de Tai e Sidon, ao longo da costa. Indícios apontam para a presença de unidades de defesa aérea do Hezbollah na área. Inicialmente, a razão por trás do ataque não estava clara. No entanto, após os ataques do exército israelense, foi revelado que uma figura sênior da unidade de defesa aérea do Hezbollah foi alvo enquanto viajava no veículo. Imediatamente após esse incidente, uma grande operação de busca foi lançada, visando os comandantes idosos do Hezbollah. Pouco depois, um ataque foi realizado na região costeira, resultando na morte de um importante comandante da unidade de elite do Hezbollah, conhecida como Força Ridwan. Consequentemente, no mesmo dia, vários comandantes de campo do Hezbollah também foram atingidos. Desde outubro do ano passado, tem havido numerosos ataques semelhantes na região, em meio a confrontos contínuos. No entanto, recentemente, as Forças de Defesa Israelenses, IDF, determinaram desmantelar a estrutura de comando do Hezbollah por meio de operações detalhadas em resposta a essas perdas. Em retaliação aos ataques contra seus comandantes, o Hezbollah lançou um ataque com drones sobre Israel. Eles afirmaram que essa ação foi uma resposta direta aos ataques anteriores. O exército israelense anunciou que identificou 3 alvos aéreos sobre as regiões de Ao e Naharia, conseguindo derrubar todos os veículos não tripulados com sucesso por meio de seus sistemas de defesa aérea. Essa incursão foi registrada como a mais profunda do Hezbollah em Israel desde o início do conflito. Descobriu-se que os drones tinham como alvo o principal porto de Israel, evidenciado pelo avanço dos 3 veículos em direção à área portuária. No entanto, os sistemas de defesa aérea israelenses interceptaram e destruíram diretamente os veículos aéreos não tripulados antes que pudessem alcançar seus alvos enquanto cruzavam o mar. No 200 dia de guerra, a atenção voltou-se para o norte de Gaza, onde relatos indicam confrontos ativos na área, com pelo menos 5.000 combatentes do Hamas presentes. Isso confirma que o Hamas havia infiltrado áreas previamente desocupadas pelo exército israelense, utilizando túneis subterrâneos não detectados. Atualmente, o exército israelense estabeleceu um corredor significativo no coração de Gaza, controlando a passagem entre o norte e o sul e impedindo o movimento do Hamas para o norte. O Hamas está utilizando suas redes de túneis subterrâneos para operar no norte, passando pelo posto de controle no centro de Gaza. Como resultado desses desenvolvimentos, autoridades americanas indicaram que as atividades do Hamas provavelmente não serão completamente erradicadas. Relatórios diários do Instituto de Pesquisa de Guerra e do Projeto de Ameaças Críticas destacam ataques de militantes afiliados ao Hamas, incluindo o uso de morteiros e foguetes. Além disso, foi observada a presença de combatentes alinhados com outras facções junto ao Hamas na região. Numerosos ataques foram lançados contra as forças israelenses nas áreas nordeste de Beth Hanun e na faixa de Gaza. Em resposta, a IDF iniciou operações direcionadas às áreas onde organizações militantes estão ativas, resultando na destruição de mais de 10 alvos identificados em operações com aeronaves de guerra. Medidas de segurança adicionais foram implementadas em STO, uma cidade próxima à região, após ataques originados de Beth Hanun. Relatórios israelenses também indicaram que operações visando Rafah, conhecida como o último reduto do Hamas, estão previstas para começar nos próximos dias, de acordo com relatos iniciais sobre túneis que fornecem armas do Egito para o Hamas em Gaza. Fontes afirmam que o alvo está prestes a ser destruído, seguido por operações extensivas.
No entanto, foi confirmado que novas evacuações estão sendo organizadas antes do início das operações devido à presença de moradores locais na área. Consequentemente, os residentes locais começaram a se mover em direção a áreas seguras, conforme os relatórios mais recentes. Apesar das dezenas de operações direcionadas ao Hamas, foi revelado que a organização ainda possui financiamento. É altamente provável que o Hamas continue a recrutar novos membros para lutar, mesmo após esses conflitos e perdas. Portanto, a organização militante continua a apoiar seus combatentes com fundos. Imagens de satélite de seus cofres revelaram um desenvolvimento significativo, com inúmeras cidades de tendas estabelecidas no sul da faixa de Gaza. Foi determinado que muitas novas cidades de tendas foram montadas perto de KH e Yunis, ao norte das operações de Rafah. O exército israelense está confirmado para iniciar operações visando esses assentamentos ao longo da fronteira com o Egito em breve. Imagens de satélite também mostraram que o exército israelense tem estabelecido tendas em áreas seguras desde a semana passada. No entanto, muitas cidades de tendas já foram concluídas em vários locais recentemente. Embora o exército israelense e outras fontes ainda não tenham feito declarações oficiais sobre o assunto, espera-se um aumento nas evacuações na região com o início das instalações de tendas. Além disso, de acordo com fontes emergentes, o Egito continua a estabelecer cidades de tendas, o que sugere que o Cairo está ciente dos desenvolvimentos na região. Enquanto isso, a administração do Cairo já havia enfatizado a necessidade de evitar operações contínuas para proteger suas fronteiras. No entanto, a recente implantação de cidades de tendas no sul da faixa de Gaza indica que o Cairo está se preparando para intervir na abordagem da região. Atualmente, inúmeras tendas foram instaladas na área segura do lado oeste de Khan Yunis, ao longo do litoral, desde as operações iniciais lançadas pelo exército israelense visando Khan Yunis. Foi afirmado que esta área serve como zona de evacuação nos últimos 6 meses. O exército israelense está conduzindo suas operações conforme o planejado, como evidenciado pela manutenção das zonas de evacuação inalteradas desde seu anúncio. Após a implantação de 2 unidades de reserva adicionais na faixa de Gaza, espera-se que mais unidades sejam trazidas para a região. O exército israelense enfatiza que o principal objetivo das operações em andamento na cidade de Rafah é o resgate de reféns. No início das operações nessa área, as forças israelenses também iniciarão a limpeza de 4 batalhões. O primeiro-ministro israelense, Netanyahu, mencionou que ordens de evacuação foram emitidas para Rafah, indicando que os moradores locais estão sendo instruídos a se mudar para as cidades de tendas atualmente sendo configuradas como locais seguros. Conforme os residentes começam a evacuar, o Hamas emitiu um apelo para aumentar as tensões em todas as frentes, seguindo a chamada do porta-voz militar do Hamas para intensificar os confrontos, especialmente no norte de Gaza. Adicionalmente, o Hamas destacou a Cisjordânia e a Jordânia como frentes cruciais, instando a aceleração das ações dos jordanianos. É a primeira vez que a organização se dirige à Jordânia. Até o momento, não houve desenvolvimentos significativos na Jordânia. No entanto, foi descoberto que o Irã e o Hamas estão fazendo esforços significativos para combater a agitação no país. Em uma nova declaração emitida pelo exército israelense, foi ordenada a evacuação ao norte de Gaza. O exército identificou a área de Lahia como uma zona de conflito, onde confrontos eclodiram em 2 pontos no norte da faixa de Gaza, pouco antes do início da festa de sacrifício. A IDF lançou uma nova operação em Beit Hanun, no norte de Gaza, com mais de 4 unidades participando. Essas unidades operacionais estão identificando e destruindo túneis pertencentes ao Hamas, além de se envolver em combate direto com os militantes. Foi revelado que um número significativo de militantes foram neutralizados durante os confrontos. No entanto, fontes militares também relataram perdas nas unidades operacionais. Atualmente, o exército israelense está iniciando confrontos para recuperar o controle do norte de Gaza, enquanto se prepara para lançar uma grande operação para eliminar 5.000 militantes. Expresso meu agradecimento por colar no canal Militar Estratégico. Até a próxima!